Senhor, meu Deus, meu Pai, incline os teus ouvidos ao nosso clamor, Senhor. Veja a situação que estamos enfrentando, Senhor. Haja com misericórdia para toda a tua criação, Senhor. Estamos em uma situação que não temos a quem recorrer, Pai, por isso te pedimos socorro, Senhor, em nossas aflições, Senhor. Te pedimos fôlego de ar para os que não têm, Senhor. Te pedimos socorro, Senhor, para os que não estão encontrando uma saída, Senhor. Te suplicamos por misericórdia, Senhor. Nos pegue pela mão, Senhor. Nos liberte das situações, Senhor, das quais não encontramos saída, Senhor. Pois Tu és o nosso socorro presente, Senhor. Aprendemos, Senhor, que se clamarmos a Ti, Senhor, seremos atendidos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, te pedimos por vida, Senhor, te pedimos por socorro, Senhor, te pedimos por libertação, Senhor, por piedade e misericórdia. Inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor, Senhor, e venha ao nosso encontro, Senhor. Em tudo, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, para fazermos as escolhas corretas em nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua presença, Pai. Manda do alto o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar conosco, Senhor, presente em nossas vidas, Senhor, em todo momento, Senhor, nos alertando, Senhor, nos transformando, Senhor, fazendo transbordar em nós a Tua presença, Pai. Te entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos familiares, Senhor, a vida de todos os Teus filhos, Senhor, que buscam a Ti, Senhor, que conhecem a Ti, Senhor, e os que também, Senhor, ainda não Te conhecem, Senhor. Age com misericórdia para com todos, Senhor. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos dê vitória, Senhor. Vitória em nossas causas, Senhor. Em tudo te louvo, em tudo te agradeço, Senhor. E tudo te apresento nas tuas mãos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. Janeiro 29, Êxodo, do capítulo 8, no versículo 1, até o capítulo 9, no versículo 35. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó e anuncie: Assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão: Estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios ajuntaram em montões e um fedor horrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito.
Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram, e os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficaram cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor, o que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir.
O Senhor disse a Moisés: Amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra, mas eu o poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido! Mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se aterrorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas. E até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e o seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Mateus, no capítulo 19, do versículo 13 até o versículo 30. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orassem em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também:
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Salmos do capítulo 24, no versículo 1 até o versículo 10. Salmo de Davi. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Provérbios do capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 5. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede.